Peixes, tudo bom com vocês, pessoal? Bem-vindos a mais uma leitura intuitiva temporal para Sol, Ascendente e Vênus em Peixes. Espero que todos estejam bem. Gratidão a todo mundo que está curtindo o canal, comentando, deixando o seu like aí, seguindo, trazendo mais pessoas. Vocês estão ajudando o canal a crescer, tá, gente? Graças a cada um de vocês, o canal está dando um up. Então, Dankeschön, muito obrigado. Vamos lá para a leitura de hoje. 2 de Pentáculos. O Hierofante, Justiça, energia muito forte de justiça aqui na mesa, analisando uma situação, analisando alguma coisa que precisa ser equilibrado, aí, uma falta de equilíbrio, um pouquinho de energia de crítica aqui na mesa, tá? Um pouquinho de estresse. Julgamento, exatamente. Sabe quando você está num lugar que você não se sente muito pertencente a esse lugar? E fica aquela sensação de você fazer um movimento, de você mudar alguma coisa, tirar alguma coisa do lugar, colocar em outro lugar, sabe? Quando você quer rearranjar o espaço onde você está, ou pode estar falando mentalmente, né? Quando você se coloca nesse lugar, quando você está nesse lugar. Então você tem essa incongruência, e a gente vê aqui também com o Hierofante, você analisando o que você pode fazer em relação a isso, porque parece que para algumas pessoas aqui, vocês estão de mãos atadas, tá, pessoal? Por isso que a gente tem o julgamento ali na carta de cabeça. Tá vendo? Uma necessidade muito forte de você transformar isso. E, na maioria das vezes aqui, eu posso estar falando com piscianos que estão passando por isso, e na maioria dos casos aqui, é uma transformação para melhor. É como se vocês quisessem deixar um ambiente mais purificado, vamos dizer assim, porque a gente tem aqui a temperança, né, que vai falar de uma transformação positiva de algo que está expurgando, né, que precisa expurgar. Então, aqui pode estar falando a nível psicossomático, mas também pode estar falando a nível de ambiente, tá? De ambiência. Você tentando mudar onde você está, tentando se realocar, porque você não se sente muito pertencente a esse lugar, ou as pessoas que congregam ali, as pessoas que convivem nesse lugar, você não tem muita intimidade, ou não tem muita vontade de estar com elas. Por isso que a gente tem aqui na mesa duas cartas que vai falar sobre uma energia mais agressiva do As de Espadas, né, que é o julgamento e a justiça. E no centro da leitura a gente tem aqui o 2 de Pentáculos. Vamos ver quando eu tirar depois o baralho cigano e depois o oráculo do Osho, para ver o que cai. Mas a gente já tem aqui, ó, 5 de ouros, o que vai falar que você sabe que se você deixar esse ambiente, se você deixa isso para trás, ou se você interfere demais nesse ambiente, você vai sair. E saindo desse ambiente, você tem perdas, né? Claro que você vai ter ganhos secundários, mas aqui primariamente você vai ter perdas, e aqui também diz perdas financeiras. Então aqui você analisa, trazendo muito isso para análise, né? A estrela, não posso mostrar, né? Nudez aqui no YouTube, senão ele bloqueia o vídeo. Mas a estrela vai falar de uma necessidade de você ser você mesma, de ser você mesmo, de você não precisar se camuflar nesse ambiente. Porque isso é uma crença tua, é uma crença de que se você se camufla, você fica ileso, né? É o que acontece. Mas aqui está dizendo que não, que você sendo você mesmo, você constrói uma base de proteção energética, principalmente para lidar com essas pessoas ou para lidar com esse ambiente onde você está. Porque você tem autenticidade, né, gente? A estrela vai falar de você abrindo a caixa de Pandora, que simboliza os teus lados sombras, né? Então você, sendo você mesmo, verdadeiramente quem você é ali, e aqueles que gostarem de você vão se aproximar, aqueles que não gostarem vão se afastar. Não é assim que funciona? Então você não está ali para agradar ninguém. 7 de ouros.
Exatamente, a gente tem aqui o 5 de pentáculos e o 7 de pentáculos. Com 2 pentáculos ali falando de você tentando equilibrar, e isso já vem de um tempo, tá? Não vem de agora. E tende a se estender, é uma coisa que tende a continuar. A gente tem aqui com essas 2 cartas dizendo que uma vontade de sair, né, de não estar ali, mas estando ali, querendo sair, só que com 7 de pentáculos, vocês, ou olhando para trás, né, porque para alguns de vocês, não vai ressoar com todo mundo isso que eu vou falar, mas para alguns de vocês, vocês tinham melhores condições anteriormente, tá? No último emprego, no último ambiente, e você projetando isso para um outro lugar, para uma outra esfera. Você olhando para outras oportunidades, você visioning, como fala isso, você focando em outras coisas para tentar desvencilhar dessa energia que está pesada, né? Só que você acaba voltando, por quê? Porque você tem que conviver nesse ambiente. Então a gente tem aqui o julgamento em que ele ressuscita, né? Porque você precisa estar ali e aquilo interfere na tua energia. Por isso que a gente tem aqui, ó, acabou de cair, o 10 de paus, junto com a temperança, vai falar de algo que você não consegue soltar. Você sente vontade de soltar, mas você não consegue soltar. Por quê? Porque está no teu dia a dia ali, você não consegue se desvencilhar por muito tempo disso, porque você volta para essa mesma energia, entendeu? Então, o que que é? Você aprender a lidar com essa situação, se o que você quer é estar nesse lugar. Você precisa aprender a jogar o jogo do lugar. Essa que é a pegada, entendeu? Aqui da leitura. Vamos ver o baralho cigano? E aqui, gente, eu posso estar falando tanto na parte de emprego, né? Quanto na parte financeira e na parte de família, tá? Para alguns de vocês, para um grupo pequeno de piscianos e piscianas, vai ser relacionado à família, a convívio com algumas pessoas, com alguma tribo, mas está muito forte a questão aqui também, a questão financeira e de emprego. Energia desse lugar, energia mais agressiva, energia triplamente yang, né? Uma energia aí de competitividade, uma energia de falta de clareza, uma energia de egoísmo e uma energia de brutalidade. Então, é uma coisa que você não tem como você tornar isso sutil, né? Porque é a energia que transita por esse lugar. Então, se você não tem como lidar com essa energia, você que precisa sair. Não, essa energia não muda, entendeu? Por quê? Porque esse ambiente ele é configurado para estar assim. A gente tem aqui a casa, dizendo que um refúgio, né? O refúgio em si mesmo, em si mesma, o refúgio numa outra localidade, né? Fora, na externalidade, ali onde você não se sente. Aliás, onde você se sente acolhido, você se sente ouvido. Então aqui pode estar falando da tua casa ou pode estar falando de um lugar dentro de você que você se conecta para tentar se encontrar, se reencontrar, né? E trabalhar essas questões que estão no teu campo energético. Vamos tirar uma cartinha do oráculo do Osho para ver aqui o que a gente interpreta. Preocupações. Excelente. Preocupações. Tá vendo aqui que ela está em alerta? Modo de luta ou fuga, estresse, autossabotagem, emboscadas, com medo de cair em alguma trapaça, sempre nessa energia de apego, entre aspas, né? Porque é uma energia que você fica ali trazendo aquilo à tona o tempo todo, remoendo aquilo que está acontecendo. Se isso envolve pessoas da tua família, se isso envolve pessoas do teu trabalho, é uma coisa que você vai precisar aprender a lidar. Porque senão, gente, vocês começam a entrar nessa energia do 10 de paus, que é uma das piores energias do tarô aqui, nessa configuração dessa leitura, né? Porque vai falar não só de apego, mas vai falar de obsessão.
Quando você sai ali do ranço e você entra numa obsessão mesmo, espiritual. Você começa um autoassédio, né? Você começa a se drenar por conta dessas questões. Você não sabe lidar e você começa a engolir, até que uma hora explode, né? Então, 10 de paus aqui, assim como 10 de espadas, vai falar de depressão, de ansiedade, vai falar de exaustão, né? Psicossomática, física, mental. Então, um alerta para você ouvir o teu coração, tá? Porque a estrela também vai falar. E com o julgamento aqui em cima, eu interpreto o seguinte: para que você ouça aquilo que o teu coração está falando, ouça o que a tua intuição fala, né? Seis de ouros, para a gente fechar essa leitura de hoje. Um pouquinho pesada, né, peixes? Seis de ouros vai falar do que você alimenta dentro de você, do que é aquilo que você faz crescer, o que você somatiza dentro de você. Você somatiza as tuas preocupações, na maioria das vezes, o teu lado sombra, né, os teus lados negativos, as pendências, as faltas, a escassez, a memórias negativas. Então você está sempre olhando para isso, ou você está olhando para o teu otimismo, para a tua esperança, para os teus projetos futuros, para aquilo que você quer construir na tua vida, para aquilo que você quer melhorar, otimizar. Então é uma questão de você olhar, e isso está diretamente ligado com o teu próprio equilíbrio pessoal, que é esse equilíbrio que você está lidando dentro desse ambiente que eu estou falando, né? Que, novamente falando, pode ser um ambiente mental, pode ser um ambiente, na empresa, ou pode ser um ambiente na tua família, numa área de convívio aí. Só que esse teu equilíbrio também, gente, ele também está ligado à tua forma de ver as coisas, à tua forma de se apegar às energias, à tua forma de interpretar aquilo que chega para você, tá? Essa dificuldade que você tem de fazer essa transmutação energética, essa transmutação das coisas que acontecem, impregna na tua energia. E aqui a gente tem você alimentando coisas que não deveria. Por isso que você acaba chegando aqui no 10 de paus. Então é um alerta para você olhar para você mesma, para você mesmo, com a estrela aqui, com cuidado, porque você sabe lidar com essa situação. Não é que você não tem os recursos para lidar, só que você não consegue ter estabilidade para continuar. Então aí você precisa se perguntar, por que eu não consigo ter essa estabilidade, entendeu? Vou só tirar uma última cartinha para a gente encerrar a leitura de hoje. Curte, comenta, compartilha, deixe seu relato aqui embaixo, tá bom? Exatamente, olha a última carta que caiu aqui na mesa. 3 de paus. Uma terceira opção, né? Olhando para uma terceira opção, olhando para fora, saindo dali, e é como se você estivesse numa bicorporeidade. Você nesse ambiente, mas pensando em sair, pensando em procurar uma outra coisa. Você não está ali 100%, porque você não quer estar ali 100%. Então uma parte de você fica fora, né? Muito interessante a leitura de hoje, peixes. Espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.